Título: Investigação dos fatores de risco para o desenvolvimento infantil de 0 a 3 anos no contexto da pandemia Covid-19. Foi realizado por mim, Amanda Silva Alves, discente da Escola Superior de Ciências da Saúde, ESCS, e pelo Lucas Felipe Silveira Fialho, também discente da ESCS. Fomos orientados pela doutora Denise Bonfim Souza, docente da ESCS, e também médica neuropediatra. Com relação à introdução, o desenvolvimento infantil ele pode ser definido como uma evolução que abarca diversas dimensões, que vai desde o crescimento físico às relações socioafetivas relacionado à maturação e aquisição funcional de algumas habilidades cognitivas e psicomotoras. Essa fase ela vai se iniciar desde a concepção até principalmente o final dos 2 anos de vida. E aí pode ter algumas modificações que vão afetar toda a vida, tanto no aspecto biológico como no aspecto psicossocial. Os fatores de risco para o desenvolvimento infantil estão relacionados com condições biológicas, como prematuridade, baixo peso ao nascer, e também alguns aspectos psicossociais, como alguns estressores, né, que estão presentes ali nos ambientes familiares das crianças, traumas na vida dos pais também, e a determinantes sociais para a saúde. O caráter singular, né, da pandemia da Covid-19, que ocorreu a partir de 2020, trouxe algumas mudanças significativas no cotidiano familiar. Com relação a isso, né, esses fatores citados que afetam o desenvolvimento podem ter sido agudamente modificados. Esse trabalho tem alguns objetivos. O objetivo geral é identificar a presença ou ausência de fatores de risco de desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos, atendidas ali na UBS da Asa Norte. E, quanto aos objetivos específicos, nós temos 3 importantes. Identificar os principais fatores de risco do desenvolvimento infantil em pacientes e cuidadores primários acompanhados na UBS no contexto da pandemia. Identificar as características socioeconômicas dos pacientes acompanhados na UBS que possuem fatores de risco para o desenvolvimento infantil. E reconhecer as repercussões biopsicossociais em pacientes acompanhados na UBS que possuem fatores de risco do desenvolvimento infantil. Quanto ao método do estudo, né? Foi um estudo transversal com pacientes de 0 a 3 anos que são acompanhados ali na Unidade Básica de Saúde 1 da Asa Norte. Foi programado um momento de coleta de dados que foi iniciado no dia 25 de junho e finalizado no dia 19 de agosto de 2022. As entrevistas eram realizadas durante as consultas na UBS. O estudo ele foi realizado por meio de uma aplicação do roteiro de entrevista para identificação, o REI. As perguntas eram direcionadas aos pais, que permitiam que os filhos participassem da pesquisa, e o REI tem a descrição de características socioeconômicas, condições reprodutivas, condições de nascimento da criança e atenção à criança. Também foi realizado a análise descritiva, não teve comparação entre grupos e foi excluído do estudo crianças de 0 a 3 anos que fossem portadores de algum transtorno de desenvolvimento já diagnosticado ou cujos pais não aceitassem, né, participar ali da entrevista. O projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética por meio do sistema CEP-CONEP na plataforma Brasil, sob o CAE 5694542200005553. Em relação aos resultados, a gente tem que 51 pacientes de 0 a 3 anos de idade foram analisados. Entre eles, a gente tem que a amostra foi composta por 32 mulheres, compondo 62% do total da amostra, e 19 homens, compondo 38%. A idade dos participantes ela vai estar distribuída por faixa etária, de 0 até 6 meses, compreendendo 17 casos, maiores que 6 meses a 1 ano, totalizando 15, e maiores de 1 ano a 2 anos, totalizando 14, e maiores de 2 anos até 3 anos, totalizando 5. Foram identificados fatores de risco em 42 crianças, 80% dos casos, e ausente em 9 crianças, 20% dos casos. Dentre esses vários fatores, os principais que a gente consegue elencar e dividir em grupos de fatores de risco são eles: os riscos pré-natais, compondo o aborto pregresso, 12 casos, 23,5%, hipertensão da gestação, 9 casos, 17,6%, diabetes gestacional, 4 casos, 7,8%, acompanhamento pré-natal regular, 2 casos, 3,9%, tabagismo materno, 1 caso, 1,9%. Dentre as morbidades neonatais, a gente tem o baixo peso ou baixa estatura ao nascer, 6 casos, totalizando 11,7%, alteração de sinais vitais, 4 casos, 7,8%. Idade materna engravidar acima de 35 anos, 6 casos, 11,7%. O transtorno psiquiátrico nos pais, 4 casos, 7,8%. A ausência de aleitamento exclusivo até os 6 meses. A baixa renda familiar e a vacinação atrasada, cada um deles com 3 casos, totalizando cada um deles 5,8%. E o crescimento e ou ganho de peso inadequado, 2 casos, 3,9%. O estudo verificou-se a presença de fatores, né, podem ter relação com a pandemia, como a baixa renda familiar, 5,8% dos casos, que pode oferecer entraves ao desenvolvimento, e a prevalência de morbidades gestacionais, como hipertensão e diabetes, que podem se relacionar tanto a uma dificuldade de acesso a serviços de saúde oferecidos durante a pandemia, como também a vários aspectos sociais inerentes aí ao período da pandemia. Além disso, também foi verificado vários outros fatores, dentre eles os que já foi citado, como, por exemplo, o atraso vacinal, em 5,8%, que podem ser justificados também aí pela dificuldade de acesso ao serviço de saúde e a propagação de movimentos anti-vacina, que surgiram bastante nesse período de pandemia. E aí, devido ao caráter assim, bem específico, né, dos estudos transversais de inquérito, a gente tem meio que uma dificuldade de estabelecer realmente uma relação de causalidade direta entre a pandemia e os fatores de risco citados, só que com certeza ela ajuda a relacionar a prevalência dos tais fatores hoje, nos dando aí oportunidades de comparar com outros estudos também transversais, de modo a analisar de maneira mais fiel, mais fidedigna a prevalência desses fatores anteriormente, possibilitando uma maior percepção de como a pandemia pode ter influenciado as prevalências de tais fatores de risco. Em relação aos agradecimentos, a gente agradece as orientações da equipe de pesquisa, iniciação científica da ESC, durante a execução do projeto, que nos elucidou e nos ajudou bastante em relação às dúvidas durante o processo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. E também a gente gostaria de agradecer a nossa orientadora, a doutora Denise Bonfim, pela instrução durante todos os processos e etapas da pesquisa.